Ai, ai. Então, vamos lá. Boa tarde, boa tarde. Tudo bem com vocês? Quem puder, né, passar o aviãozinho para frente, convidar mais pessoas para participar aqui desse transbordo. E hoje eu resolvi criar coragem, né, para falar tudo que tá aqui na minha cabeça. Porque cada pessoa pensa de um jeito diferente, né? E cada pessoa tem algo para colocar para fora aí. Val, eita, Val. Tu tá me devendo, hein? Uma live. Pedrina, boa tarde. Val, Sheila, Adriana. Tem umas meninas aqui, ó, que eu já atendi elas. Já passaram por análise corporal comigo. Que bom que vocês estão aqui, tá? Então, deixa eu colocar aqui, mandar o aviãozinho. Vamos lá, gente. Nós somos do reino. Ai, Raquel. Manda aí para 10 pessoas. 10 aviãozinho. Bem-vindo aí. Ai, abelha. Bem-vindos, reinantes. Essa nova geração de pessoas que estão transbordando na vida de cada um aí. Céu azul, boa tarde. Sem som? Não acredito. Só um minutinho. Como assim? E agora? Tá dando pra ouvir, amiga? Tá sem som ainda? Diz aqui pra mim como é que tá o volume. Falei o feedback aí. Tá dando pra ouvir? Será que seria melhor colocar... Mas não tem como eu colocar... Não tem como eu colocar o fone de ouvido, porque eu não tenho lugar aqui pra pendurar o telefone. Ele tá no suporte desse aqui, ó. O celular, de frente, assim. E aí, se eu colocar o fone, não vai dar certo. Estou ouvindo normal. Áudio normal. Pedrina. Boa tarde. Leidiane Freitas, boa tarde. Então, gente, vamos lá. Manda um aviãozinho aí pra galera. E eu fiz de manhã, né, uma live pedindo ajuda das pessoas para decidir um tema. E aí, assim, ficou empatado, religiosidade e sexo. Esses dois ficou empatado. Então, assim, mas hoje eu vou falar sobre religiosidade, né? Que foi um destrave que eu tive na minha vida. E aí, a gente marca outro dia para fazer sobre sexo, né? Sobre quebrar os tabus. Leidiane também já passou por análise corporal comigo. Seja bem-vinda. Tá, gente, mas eu não vou vender análise corporal hoje não, tá? É porque eu sou analista, eu preciso estar falando da minha profissão, claro. Mas eu vou falar sobre essa questão de religiosidade. Então, primeiramente, eu quero fazer um alinhamento com vocês. Paula Figueiredo, boa tarde. Assim, é melhor ter um tema para poder transbordar em cima desse tema, porque como eu falo demais, então eu faço um contorno. Eu começo, aí depois eu volto. E aí, é assim, funciona assim. Cada um funciona de um jeito. E a gente precisa respeitar, né, as pessoas como elas são. Não tá me ouvindo? Val, amiga. Todo mundo tá dizendo que tá ouvindo, que tá ok. Então, o problema tá com o seu celular aí, amiga. Dá uma olhadinha direito, tá? Eu sei que a maioria das pessoas que estão aqui já são da vibe, né? Já segue aí o Pablo Marçal, o nosso mentor, né? Que vem destravando milhares e milhares de pessoas, né? Também... eu tenho um grupo que eu participo também nas madrugadas, que é o grupo da Cíntia Bini, de transbordo também. Eu participo com eles lá também e são tudo da mesma vibe. Mas o interessante é mandar o aviãozinho, porque a gente pode alcançar alguém que não está na mesma vibe, né? E que não tem esse conhecimento ainda e que nem sabe que não sabe. Leila, boa tarde. Mazinho, boa tarde. Ó, Mazinho, aproveita e convida o Claudio No para participar da live, para ele ver a esposa dele transbordando na internet,
para ele pegar os códigos e ele também começar a abrir a boca dele, porque aquele homem, ele tem códigos poderosíssimos presos dentro dele para falar, mas não tem coragem. E eu também não tinha coragem. E a Nara Faustino, boa tarde, minha gata, tudo bem com você? Então é isso aí, gente, ó. Então vamos lá, vou fazer um alinhamento aqui, que tudo que eu for falar aqui nessa live diz respeito à minha pessoa, tudo que eu vou falar aqui é sobre mim, é sobre a minha visão de ótica, é sobre como eu vejo o mundo, é sobre como eu entendo as coisas, como eu entendi, é sobre as minhas crenças limitantes, é sobre as minhas dores, os meus traumas, é sobre tudo o que eu vivi, é sobre mim. Tudo que eu vou falar aqui é sobre mim. Agora, se vai incomodar alguém, se alguém ficar incomodado com o que eu vou falar aqui e se sentir até mesmo ofendido, aí é sobre você, beleza? Então, eu quero fazer esse alinhamento. Porque a humanidade, ela está doente, certo? Então, todos foram doutrinados a crescer em ambientes e se importar com a vida dos outros, cuidar da vida dos outros, mas não cuidar da sua própria vida. Ele só fala pra mim, Vazinho? Pois é, chama ele, convida o Berg, convida o tanto de pessoas que você puder convidar aqui da Vila Nova, tá? Pra poder estar ouvindo aqui. Então é isso, né? O alinhamento que eu queria fazer é isso. Então vamos começar. Por muitos dias, esse ano de 2021, já foi começando assim com vários desbloqueios. Denise entrou, seja bem-vinda, Denise. Boa tarde pra você. Ó, gente, eu tô nervosa, já tá ficando vermelha aqui, tá vendo? É normal. Eu sou muito ansiosa. Faz parte. O importante é a pessoa se jogar e sair do lugar e falar, né? Fazer o que tem que ser feito. Então, eu procrastinei bastante para falar sobre esse tema, sobre religiosidade, porque eu ainda estava dependendo da opinião dos outros. Eu ainda estava dependendo da opinião de pessoas. E aí, no decorrer desses dias, né, muitas coisas acontecendo, eu entendi mesmo, assim, que uma pessoa que se deixa levar pela opinião dos outros, infelizmente, ela não vive e ela perde o melhor da vida. Mas você sabe por que que isso acontece? Porque lá na nossa infância, a gente dependeu da opinião dos nossos pais, de quem a gente conviveu, e muitas das vezes a gente não tinha aprovação deles, né? Muitas das vezes a gente ia até falar, conversar, mas a gente não era ouvido, não era escutado. Então, assim, acaba que isso traz um trauma, traz um bloqueio pra gente fica dependendo disso, né? E aí, uma das coisas que... Porque, assim, quando eu tô deitada, tô na rede, em algum lugar, e aí vem tudo na minha cabeça, o que eu vou falar, o que eu poderia falar. Mas quando chega aqui, dá um branco. Então, assim, se vocês puderem me ajudar fazendo perguntas para mim responder, eu vou ficar bem feliz. E vai ser até melhor para poder estar interagindo. Como vocês, a maioria faz parte da vibe aí, então faz perguntinha para mim poder estar respondendo vocês e a gente vai tocando. Então, assim, falando sobre mim, eu cresci na igreja, né? Minha mãe era católica, ela fumava, ela usava batom. Então, assim, ela se arrumava, ela se produzia quando ela era católica. E aí, quando ela passou para a igreja, então tudo mudou, porque a igreja, querendo ou não, ela é um sistema, né? E aí, o templo, né? Tem doutrinas, tem regras, e muitas pessoas seguem isso, certo? E aí, quando a minha mãe se tornou evangélica, eu era criança, eu tinha 5 anos de idade. E aí, eu cresci na igreja. Então, assim, não podia fazer nada. Não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, não podia fazer nada. Então, eu cresci assim. Então, eu não podia usar calça, eu não podia usar maquiagem, eu não podia fazer nada. Só ir pra igreja, cantar, louvar, vir pra casa, ir pra escola, igreja, escola e casa, só isso. Então, assim, eu fui crescendo nesse ambiente, tudo, né? Eu lembro quando eu usei calça, a primeira vez que eu usei calça foi depois de muitos anos, quando eu viajei pra casa de uma irmã minha, bem longe da cidade onde eu morava, e aí cheguei lá e eu usei calça, porque eu tava longe da minha mãe, então eu aproveitei, porque a minha mãe não tava lá pra me impedir, né, fazer o que eu queria fazer.
Então, a maioria tá aí, né? Tá nas crenças limitantes também, porque a gente não pode fazer nada. E aí a criança ela é privada, ela é reprimida, ela não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, uma das coisas, assim, que eu tinha muita vontade de falar, que eu sei, eu não vou estender muito, espero, assim, falar pouco. Mas uma das coisas assim, eu era bem travada, a questão de pintar as unhas, né? E aí, vocês estão vendo aqui, eu usando esse esmalte aqui escuro. E aí? Pra quem conviveu comigo, para quem esteve comigo lá na igreja, onde eu participei, onde eu passei muitos anos trabalhando em departamento, né, sendo diretora do Ministério da Criança, diretora do Ministério dos Aventureiros. Então, assim, chegou para mim chegar nesse nível também, eu tive que parar de usar maquiagem, eu não podia nem pintar a unha, então eu não fazia nada disso, porque senão eu não seria aceita naquele ambiente. Então, assim, chegou um tempo que eu parei, mas eu lembro que depois que eu casei, né, tive a minha família, eu me arrumava, eu usava minha maquiagem e tudo, meu esmaltezinho mais clarinho, mas quando chegou nessa questão de pegar cargo na igreja, né, para poder liderar na igreja, eu precisei parar de usar, porque senão eu não pegava cargo e eu não era aceita. Então, isso aí já é uma crença limitante, que precisa ser quebrada, né? Então, assim, com todo o conhecimento que eu tive, e eu vim desbloqueando algumas coisas, mas, assim, com muita dificuldade de ser livre mesmo, de entender, de fato, o que é a liberdade. Então, isso demorou ainda em mim para poder me sentir livre e sentir que quando eu passasse um esmalte na unha, eu não estaria pecando, né? Porque aos olhos e às falas de algumas pessoas, quem faz isso é quem não é crente, né? Então, assim, aí agora, assim, no meu modo de ver a vida, de como que eu entendo hoje, porque eu sou mais racional do que emocional. Oi, Raquel, amiga, tudo bem? Gente, manda aviãozinho, manda aviãozinho. E aí eu sou mais racional do que emocional. Só que devido aos bloqueios, ser vários bloqueios, então eu me tornei mais emocional do que racional. Mas a partir do momento que eu comecei a entender algumas coisas, né? Então o meu racional ele veio. Ele já tá no controle mais um pouco, né? Feliz por ver você transbordando. Obrigada, amiga. A gente vai transbordar junto também. Se prepara. E aí, olha, eu tô tremendo, tô nervosa. Porque não tem como ficar nervosa, né? E aí eu sou mais racional. Então, assim, eu quero mais sentido pras coisas. Eu quero mais lógica, né? Então, pra você ser aceita num ambiente, você precisa fazer o que aquelas pessoas querem que você faça. Você precisa seguir a regra daquele lugar, as doutrinas daquele lugar. E eu achava que estava tudo certo. E eu achava que isso era normal. Mas aí, com o passar do tempo, com as novas descobertas, estudando, e principalmente o desenvolvimento humano, eu descobri que isso está tudo errado. Que isso não existe. E não é um esmalte, não é um batom e não é uma maquiagem que vai tirar você do céu, né? Que vai tirar a pessoa do céu. O que vai tirar a pessoa do céu é ela ser muito religiosa. O que vai tirar a pessoa do céu é essas pessoas que querem ser melhor do que os outros, que se acham perfeitas demais, que julgam os outros pelo que a outra pessoa faz. A religiosidade, sim, vai tirar a pessoa do céu. Mas a pessoa se cuidar não vai tirar ela do céu. Então, assim, olha só, já me deu um branco aqui, mas é assim mesmo. Só de eu estar aqui foi um desafio, eu fui desafiada. Então, assim, as rígidas, elas gostam de ser desafiadas, né? Então, eu fui desafiada e estou aqui fazendo essa live. E muitas pessoas vão assistir depois, isso vai ficar gravado e muitas pessoas vão ver depois. Certo? Então, o que eu quero dizer nessa live?
que eu fiquei travada por muitos dias mesmo. E com medo do que as pessoas iam falar de mim, do que eu pensar de mim. Com medo do povo da igreja, o que ia falar, o que ia dizer, né? E daí, com isso, eu deixei por muitos dias de transbordar, de falar o que eu penso. Então, assim, todas as pessoas são livres. Entenda, você é livre. Deus, ele te fez livre, né? E ele te fez para dominar. Tá lá em Gênesis 1:26, que é o princípio de tudo. Oi, Maria Vilma, boa tarde, tudo bem? Compartilha aí, tá? Tem alguém aqui me chamando? Você tá querendo participar da live? Então, é entender que nós somos livres em Cristo Jesus e que a gente tem o direito de viver, de fazer aquilo que a gente gostaria de fazer, mas que a gente não faz com medo de ser julgado pelo outro, né? Então, assim, não adianta as irmãs, né? É porque quem gosta de falar mais mesmo é mulher. Mulher gosta de falar mais. Boa tarde, Maria Vilma. Tudo bem com você? Seja bem-vinda. Manda um aviãozinho aí pro pessoal, para mais pessoas ouvir esse conteúdo. Então, como eu estava dizendo, não adianta eu ir para a igreja com a saia lá nos pés, com a blusa aqui enforcando o meu pescoço para não mostrar nada. Não adianta eu ir para a igreja toda arrumadinha, mas ter o coração ruim, o coração cheio de ódio. Josimar, boa tarde, meu amigo. Obrigada por participar. Então, o tema da live de hoje é sobre religiosidade. Hoje eu tive coragem de abrir a minha boca e de contar a minha história, um pouquinho da minha história, o que eu passei sobre esse bloqueio, né? Porque é um bloqueio. Religiosidade é uma coisa muito triste, é uma coisa que trava muitas pessoas. E as pessoas não se tornam livres para fazer o que elas gostariam de fazer, para falar o que elas gostariam de falar, expressar seus sentimentos. Porque cada um tem direito de abrir a boca e falar o que pensa, certo? Então, assim, eu vejo assim, hoje eu tive coragem de estar aqui, fui desafiada, né? Vocês lá no grupo. A Cíntia, ela pega pesado com a gente mesmo e, assim, eu tenho muito orgulho dela, de ser amiga dela, de vocês, porque vocês impulsionam a gente para subir de nível, né? E não ficar nesse medo. Então, assim, quando a gente tá muito nesse ambientes tóxicos, onde as pessoas passam a vida toda querendo dar opiniões, querendo dar pitaco na vida dos outros, mas não cuidam das suas próprias vidas. E aí vai pra igreja bonitinha, com a saia lá nos pés, mas o coração tá podre. O coração tem ódio. Quando vê alguém fazendo alguma coisa, fala mal da vida daquela pessoa. Quando vê a pessoa no precipício caindo, não dá a mão para ajudar aquela pessoa. Então, isso é pior do que usar um esmalte dessa cor aqui que eu tô, né? Aí vai falar assim, alguns vão dizer assim, que eu já sei. Vai dizer assim, começou a usar dessa cor, daqui a pouco tá usando o preto, daqui a pouco tá usando o vermelho. E daí, qual é o problema? Se a pessoa quiser passar um esmalte preto ou vermelho e quiser colocar um batom vermelho e quiser colocar uma maquiagem, qual é o problema? Se isso te incomoda, o problema é todo seu. Então, um dia, eu tava conversando com a minha mãe, porque assim, eu fui bloqueada e a minha mãe bloqueou muito, porque é o que ela tinha pra me dar. E um dia a gente conversando, vou contar uma historinha aqui pra vocês. E um dia a gente conversando, ela veio assim, que veio falar mal, sabe? De uma irmã da igreja que tava pintando as unhas e tava usando maquiagem e tal. Aí, eu não tinha coragem de falar o que eu pensava, porque lembra que o emocional tava tomando de conta do meu racional? Então eu não tinha coragem de falar pra não magoar a minha mãe. Mas aí depois que eu comecei a me conhecer, a entender como que eu funciono e entender que eu sou livre, até pra minha mãe, eu não posso deixar de falar a verdade pra ela. E eu tive que falar.
Aí eu falei assim, mãe, a senhora lembra que a senhora usava também maquiagem, que a senhora usava batom e a senhora até fumava, mas aí quando a senhora veio pra igreja, a senhora parou de fazer isso, mas a senhora fazia isso, né? Então, querendo falar assim, mal da outra irmã que tava na igreja, aí eu falei assim, mãe, não tem que falar mal dela, porque elas também falavam mal dos outros quando usava, e agora elas estão usando, porque elas perceberam, elas entenderam que para adorar a Deus, para buscar a Deus, não precisa de tanta regrinha, não precisa de tanta limitação, entendeu? Então, aí eu conversando com ela, eu falei assim, então não julga a fulana, não julga a ciclana, porque aí, onde que eu quero chegar com meus esmaltes dessa cor? E se me der vontade de passar o preto, me der vontade de passar o vermelho, eu vou passar. E vou tirar foto e vou postar. E eu quero mostrar, eu quero levantar a bandeira branca. De mostrar para as pessoas quem é o Deus verdadeiro. Eu quero levantar essa bandeira, porque eu conheço muitas pessoas que saíram da igreja, eu tô me arrepiando todinha, que saíram da igreja por causa de línguas, por causa de más línguas, que a pessoa chegava na porta da igreja e eu conheci irmãzinha que mandou a pessoa voltar para casa porque ela estava usando uma saia curta ou porque ela estava passando um esmalte na unha. E mandou a pessoa voltar para casa para poder se trocar, para poder entrar na igreja. Então, assim, essa pessoa foi rejeitada. Quantas pessoas eu conheço que estão todas fora da igreja porque elas não podiam ser livres, porque elas não podiam se arrumar, não podiam se vestir do jeito que elas queriam, do jeito que elas gostariam. Então, assim, agora me fala, religiosidade é isso, é um coração cheio de raiva, cheio de mágoa, é aquela pessoa que não se ama, é aquela pessoa que não se cuida. E aí, quando ela vê a outra crescendo, quando ela vê a outra evoluindo, ela quer dar rasteira naquela pessoa. E ela não quer deixar a pessoa fazer o que ela quer fazer. Então, isso é muito triste. Então, eu quero levantar a bandeira e eu quero provar para você, eu quero dizer para você que alguma vez você se sentiu rejeitada no ambiente que você foi adorar a Deus, que é o templo, que é um prédio, porque a igreja é você, a igreja está dentro de você, a igreja somos nós, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Quando todo mundo entender isso, Jesus volta. Aí ele volta logo, acaba logo com tudo aqui e a gente vai para o céu, governar lá no céu também. Porque a gente precisa governar aqui na terra também e precisa governar lá, vai governar lá. E outra coisa, as pessoas estão acostumadas a serem mandadas pelos outros, porque você foi meninizada assim. Quando você foi criança, você foi meninizada desse jeito. O teu pai, a tua mãe não te ensinou você se virar. Não te ensinou você crescer, não te ensinou você ter domínio próprio, não te ensinou você saber que existe, o que existe dentro de você, o que tem dentro de melhor dentro de você, não. Então, eu cresci num ambiente onde eu não podia fazer nada, e dependendo do que eu fizesse, eu apanhava de cinto, de fivela, que minhas costas ficavam roxas. E isso vem o medo, então você já não respeita, você faz por medo. Então, você vai para a igreja, o templo, e você começa a fazer algumas coisas por medo, ou às vezes nem faz, porque tem medo do que vão falar de você e que vão julgar você. Então, eu quero levantar a bandeira para dizer que esse Deus não existe. E que um religioso, ele tá só perdendo o tempo da vida dele. E que uma pessoa que é religiosa, ela não está vivendo o melhor da vida do que ela poderia viver. E ela ainda está atrapalhando as pessoas de viver. Porque nós não fomos feitos para ser mandado por ninguém. Nós fomos feitos para dominar, para governar, como diz em Gênesis 1:26, né? Que Deus, ele ordenou, ele falou lá, ele fez o homem à imagem e semelhança dele, e ele colocou a gente para governar, para dominar aqui nessa terra, sobre os peixes, sobre as árvores, sobre tudo que há aqui em cima dessa terra. E ele deu a inteligência, ele que deu a capacidade do querer, do fazer, do poder. Foi Deus que deu. E aí, como que um ser humano, alguém, se coloca ao ponto de deixar que outra pessoa mande na vida dela? E que ela não faça aquilo que ela realmente queria fazer?
Porque se ela não fizer, ela vai ser excluída daquele lugar. Ela vai ser excluída daquele ambiente, ela não vai ser mais bem-vinda naquele ambiente. E eu me senti assim, desse jeito. Quantas vezes, esses dias que eu resolvi mudar, eu resolvi cuidar da minha vida, eu resolvi cuidar da vida da minha família, e quantas vezes eu me senti assim? Não estou me colocando no papel de vítima, porque eu não preciso ser vítima mais. Porque eu entendi que até uma pessoa que se faz de vítima, ela não está dominando e ela não está governando. Não quero ser vítima, não é isso que está acontecendo aqui. Eu apenas quero falar que existem várias pessoas que estão bloqueadas e que estão destinadas a não viver o que Deus preparou para elas, porque elas decidiram inconscientemente ser mandada e manipulada por outras pessoas. E assim te colocou aqui, o Josimar, a verdadeira religião é Jesus Cristo. Isso mesmo, a verdadeira religião é Jesus Cristo. E o que Jesus Cristo veio fazer aqui nessa terra? Quando ele veio para cá, em forma de um bebê, ele veio para salvar a humanidade. Porque o mundo já estava perdido, mas Deus enviou o seu único filho e deu o seu único filho para que ele morresse e ele salvasse a humanidade. Então, eu levanto a minha bandeira para dizer... tem que ter coragem para falar isso que eu vou dizer aqui agora. Porque hoje, quando as pessoas perguntam para mim de que igreja você é, eu não tenho coragem de falar de que igreja que eu sou. Porque eu não defendo mais placas de igreja. Eu não sigo placa de igreja. Eu sigo a Bíblia. Eu sigo a Jesus. E eu escolhi, eu decidi conviver com pessoas da mesma vibe. Porque eu não quero mais conviver com aquelas pessoas tóxicas que só me atrapalham, que só me leva para baixo, para o fundo do poço, e eu não cresço, porque um dos meus bloqueios é a manipulação, é ser manipulada por pessoas. Então, a partir do momento que eu entendi o que é Jesus, o que é a verdadeira religião, como o Josimar diz aqui, que a verdadeira religião é Jesus Cristo. E ele veio para salvar a humanidade. Aqui na Bíblia não está dizendo que Jesus veio para salvar igreja fulana de tal, igreja ciclana de tal. Não. Ele veio para salvar a humanidade. E aí você vê no mundo várias contendas, porque existem templos disputando o céu, disputando quem é que vai para o céu. Isso é muito triste. Eu falo assim, tô sorrindo, mas o coração tá aqui com vontade de chorar. Porque ele veio para salvar a humanidade. Ele veio para salvar todos. E aí me fala, como que vai ser no céu? Lá vai ser dividido. Vai ser a igreja fulano de tal de um lado, vai ser a igreja fulano de tal do outro. Eu falo assim, igreja, porque nós estamos acostumados a falar igreja. Mas a igreja, ela tá aqui dentro de mim, ela tá dentro de você. Nós somos a igreja. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E é através de nós, é através do nosso testemunho, é através do mesmo amor que Jesus, ele transmitiu morrendo na cruz do Calvário por nós, tendo misericórdia de nós pecadores. É dessa forma que a gente vai mostrar para as pessoas do nosso convívio o que é o verdadeiro amor e o que é a verdadeira religião. Esses dias eu tenho pedido assim, muita sabedoria para Deus, para ele me ajudar e colocar muita misericórdia, muita compaixão no meu coração. E de verdade, ele tem colocado bastante isso dentro de mim e eu tenho conseguido amar as pessoas, por mais que elas são preconceituosas, por mais que elas têm suas limitações, porque existem os bloqueios, né? As pessoas, elas foram bloqueadas desde pequena. Então, assim, está vindo aí uma nova geração. Eu faço parte dessa geração agora. Essa geração que está livre, que está liberta, para poder viver, de fato, a verdadeira religião, que é Jesus. Então, assim, agora eu falo assim, eu sigo a Jesus. Eu sigo a Cristo. Eu não sigo placa de igreja, infelizmente. Eu seguia e eu quero dizer para você que está assistindo aqui, eu já fui bastante religiosa, tá? Eu não tô aqui apenas desabafando, colocando para fora situações que aconteceram comigo. Eu quero dizer para você que você tá vendo uma pessoa aqui que era bem religiosa também, que falava mal
da irmãzinha que pintava a unha, que falava mal da irmãzinha que usava maquiagem. Mas por quê? Porque eu usava também e eu tive que parar de usar, ou então eu não era aceita e eu não pegava cargo na igreja. Então eu precisei parar de usar. Mas eu também já fui religiosa, muito religiosa. Eu também já fui muito preconceituosa, demais. Eu também falava mal de outras igrejas, eu também fazia isso. Só que, ó, eu acordei pra vida. Eu acordei pra vida. Eu escolhi que eu não queria mais tá tendo uma vida assim, uma vida de farsa, entendeu? Uma vida disfarçada, fingindo que é assim, que é certinha, que é isso, que é aquilo, mas não é nada, porque por dentro não é nada. Então, o que faz a pessoa também ser muito religiosa? Ela não se sente amada de verdade por Deus, porque ela não conhece a Deus de verdade, ela não se sente amada. Então, olha só, eu pintei as minhas unhas esses dias agora, muitas pessoas vê assim que pra quem eu era, pra estar fazendo vídeo, uns vídeos engraçados, usando algumas musiquinhas, até de cachaça com siriguela, igual eu fiz um story um dia desse. Então, assim, pra um religioso ver isso, ele vai me condenar, ele vai lascar com a minha vida, vai acabar com a minha vida. Mas eu decidi que eu quero ser feliz. Eu decidi que eu quero viver de verdade. E aí, se esse Deus é tão assim, egoísta, ele é tão mal assim, por que ele não mandou um raio na minha cabeça e não me matou? Porque eu tô pecando. Porque eu tô fazendo coisa errada. Então, esse Deus, ele tem que me matar. Eu não posso existir, eu não posso fazer isso. Se eu digo que eu sou uma crente de verdade, porque até o diabo é crente, e eu digo agora que eu sou cristã, porque eu também era assim, eu também fui assim. Eu não estou aqui julgando ninguém. Eu estou admitindo, eu estou confessando que eu também fui assim. Só que... Oi. Val, amiga, tu tá me ligando no meio da live. Relaxa aí, mulher. Gente do céu, olha, eu tô aqui fluindo e eu não tô vendo os comentários. Porque assim, meu racional tá aqui no comando, entendeu? Então, olha aqui, ó. Religiosidade mata. Religiosidade é a arma mais perigosa que existe, né? Porque palavras são malditas, né? Que amaldiçoam as pessoas. Então, isso mata. Matar não é apenas... Olha, gente, olha só que legal. Matar não é você pegar uma faca e degolar a pessoa... enfiar no bucho dela uma arma. Não, não é só isso aqui que mata. A palavra, ela mata também, né? A palavra, ela tem poder. E aí, o que você vai dizer? E eu vou contar a historinha aqui da Laurinha, né? Eu lembro que quando eu tava nessa liderança da igreja, e aí eu peguei todos os meus esmaltes, todas as minhas maquiagens e joguei fora. Porque a Laurinha já estava com 3 aninhos de idade e tudo que eu fazia ela queria fazer. E aí, olha só as consequências que isso causa na vida de uma criança, né? Das pessoas. Ai, irmã de Mazinho Paz. Oh, seja bem-vinda, minha querida. Obrigada, tá? Ó, e aí eu joguei tudo fora, né? Falei assim, vou jogar fora pra minha filha não usar. Mas aí, sabe o que acontece? Devido à minha criação ter sido muito carrasca, ter sido muito rígida, eu tava transmitindo isso pra minha filha e estava perdendo a feminilidade, a parte feminina da criança, porque eu não tava ensinando a minha filha a ser mulher, que ela precisa se cuidar, o autocuidado, ficar bonita. Então, eu já tava causando esse bloqueio nela. Aí, quando foi agora, depois de que eu entrei aqui com essa galera de generais do reino de Deus, e aí eu entendi que pra mim ser amada por Deus, eu só preciso entregar o meu coração pra Ele. Pra mim ser amada, eu preciso sentir o amor de Deus. E esse Deus que estava na minha cabeça, que foi criado na minha cabeça, ele não existe. Você sabe disso, a maioria que sabe. Quem não sabe nem que não sabe, né? Nem sabe que não sabe. Eu quero dizer pra você
que Deus, Ele te ama do jeitinho que você é. E eu quero dizer pra você, eu vou te contar um segredo. Anota isso daí. Isso aqui é muito forte. Eu quero te falar uma coisa. Deus sabe o que foi que fizeram com você. Deus vê tudo. Ele sabe que você teve uma mãe carrasca. Ele sabe que você teve um pai que te batia, que te espancava. Deus, Ele sabe de tudo. Deus, Ele sabe por que você se afastou da igreja. Deus, Ele sabe por que você tá tão reprimido aí, você não consegue amar Ele de verdade. Ele sabe disso. Não acredita no que as pessoas dizem, que você vai pro inferno se você fizer isso e aquilo. Não acredita nisso. Porque Deus sabe de tudo. E aí, eu fiz isso. Eu joguei tudo fora, porque eu achava que para mim ganhar o céu, eu tinha que estar na igreja, trabalhando nos cargos da igreja. Estão entendendo? Mas Deus conhecia o meu coração, Ele sabia que eu não estava entregando o meu coração para Ele, que eu estava colocando o céu na conta de cargo de igreja. E estava mostrando uma coisa que eu não era. Entendeu? Então, Deus sabe de tudo isso. Então, não adianta você fingir que busca a Deus, que quer a Deus, porque Ele conhece teu coração. Não adianta você abrir a boca para falar mal do teu próximo, porque Deus conhece a vida daquela pessoa. Ele sabe o que aquela pessoa está passando. Ele sabe o que aquela pessoa passou lá na infância dela, que foi aonde ela foi bloqueada. Entendeu? Ele sabe de tudo. E Ele é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus de amor e Ele quer te salvar. Não é um esmalte, não é uma maquiagem que vai tirar você do céu, não. E eu descobri isso. E eu voltei a usar. Porque eu me livrei de tudo isso. Eu entendi que para me ser feliz e que para mim ganhar o céu, eu não precisava estar dentro de uma igreja enfiada de cargo até a tampa e trabalhando igual uma louca e deixando até a família de lado. Eu conheço mulheres que nem transam com os maridos, que nem faz sexo com os maridos, porque elas estão na igreja, nos cargos da igreja, trabalhando, fazendo nem a obra não é nem para Deus, é para os outros, é para se amostrar para os outros. E é verdade, sabe por quê? Eu tô falando uma coisa que eu vivi, eu tô falando uma coisa que eu fiz. Eu fazia porque eu queria ser vista, eu queria ser elogiada, eu queria ser engrandecida. E no fundo, não era para Deus, era só uma face. Eu tô falando de mim. Agora eu tô falando de mim, eu não tô falando de ninguém. Eu tô falando da minha pessoa, mas eu posso falar de mim porque hoje eu me conheço, eu sei quem eu sou. E aí eu resolvi largar tudo isso. Eu resolvi largar e cuidar da minha vida, e cuidar da vida das minhas filhas e do meu esposo, da minha casa que estava jogada. Porque eu era muito religiosa e eu fazia isso. Eu abandonei a minha família por causa disso, por causa de cargo na igreja. Tem 2 anos que eu tô afastada. Que eu não tô indo, que eu só vou quando eu quero. Se me der vontade, eu vou. E se não me der vontade, eu não vou. E tá tudo certo, e tá tudo bem. Sabe por quê? Porque eu conheci o Deus verdadeiro. Eu sei quem é Deus de verdade agora. E eu não preciso disso pra ser feliz. Eu não preciso disso pra governar. E aí, tem a internet. Quantas pessoas eu já ajudei, até mesmo que tá aqui nessa live. A Val foi uma delas, né, Val? Eu não preciso estar lá na igreja me exaltando, usando salto alto e ficando pra lá, pra cá, pocotó, pocotó, pocotó. Não. Eu posso transportar na vida das pessoas aonde quer que eu esteja. Sabe aonde que eu estou agora? Eu estou no Ceará. Meu esposo veio visitar a família dele. E Deus é tão bom, tão bom, tão bom. Deus me ama tanto que se Ele não me amasse, Ele não tinha providenciado uma carona pra mim vir pra cá. Praticamente de graça, porque meu marido ele veio ajudando na gasolina, mas ele não tinha obrigação de fazer. O rapaz trouxe a gente e falou: vocês vão e vocês não vão pagar nada e eu vou levar vocês. Então que Deus é esse que não me ama
de chegar ao ponto de providenciar uma carona para mim vir pro Nordeste, ficar aqui de perna para cima, o mês todinho, durante 30 dias. Então, se eu não fosse amada por ele, pelo que eu tô fazendo, porque eu tô usando uma maquiagem, porque eu tô usando um esmalte escuro na unha, você acha que ele tinha feito isso por mim e pela minha família? Você acha que ele tinha cuidado de mim na hora que a gente ficou na estrada, que o carro quebrou? O carro quebrou na estrada às 5 horas da tarde, com 2 crianças dentro do carro. Graças a Deus que ainda tinha dois rapazes, que era meu marido e o primo dele. Você acha que se Deus não me amasse de verdade, ele tinha cuidado de mim, ele tinha protegido a minha família e o primo do meu esposo? E ele ainda providenciou tudo. E no momento eu lembro que eu fiquei murmurando. Eu fiquei assim, bem chateada. Porque eles eram para ter visto o problema antes, lá atrás, no vídeo. Então todo mundo esqueceu. Passou despercebido e todo mundo esqueceu. E não olhou o carro. Então, 5 horas da tarde, a gente no Maranhão. E o carro quebrou, que o carro não ia nem para frente nem para trás. E aí eu fiquei pensando, eu fiquei assim, a energia ficou ruim, a energia ficou pesada. Aí eu falei assim, meu Deus, mas o Senhor me ama tanto. Senhor, em nome de Jesus, agora, providencia um carro para levar a gente para a próxima cidade, porque a gente estava esperando uma van passar. Gente, vocês não vão acreditar no que eu tô falando para vocês. Quando eu fechei a boca, eu só fechei a boca, surgiu um carro, assim, um Fiatzinho cinza, e o cara tava sozinho. E aí ele parou no asfalto. Aí eu fiz assim pro meu esposo, assim, ó. E o primo do causador também fez, assim, o sinal, e ele foi lá. E aí, como meu esposo, ele é bem desenrolado, né? Foi lá, conversou com o cara e pediu, leva a gente pra próxima cidade, eu te pago, quanto você cobra? Aí o cara falou assim, não, eu levo vocês, eu não cobro nada. E ele levou a gente pra próxima cidade. Araguatins, Tocantins. E aí a gente entrou dentro do carro e eu decidi ficar só em oração. Falei, vou ficar só em oração, eu não vou ficar reclamando, deixa eu mudar a minha energia. Senhor, ajuda eu a mudar a minha energia. E aí eu mudei a energia, eu falei assim, eu fiz uma oração. Eu lembro que eu orei, eu falei assim, eu lembro que foi assim, Senhor, o que não está no meu alcance, eu entrego nas tuas mãos agora. E tira a gente aqui dessa estrada. Porque nós estamos com 2 crianças aqui, elas vão passar fome aqui. E já estava escurecendo, porque aqui escurece muito rápido. E aí, só foi eu fechar a boca, eu fiquei assim, como que esse Deus não me ama? Como que um Deus desse, se ele não me amasse de verdade, ele não tinha feito isso por mim. E aí o cara levou a gente pra essa cidade. E quando chegou lá, ele rodou com a gente até achar um hotel perto de restaurante pra gente comer, pra gente se alimentar. E ele arrumou o telefone de mecânico, daqueles caras que precisam fazer o reboque também. Deu a maior atenção pra gente. Aí meu esposo foi pagar, ele não quis nada. Ele não quis receber nada. E aí eu peguei na mão dele e falei assim, muito obrigado pelo transbordo. Hoje você transbordou nas nossas vidas. Porque se fosse outra pessoa, eu não tinha feito isso, entendeu? Então, como que Deus não ama? Como que Deus não me ama? Porque se ele não me amasse, ele não tinha feito isso por mim. Pecadora, cheia de defeito, confuseira, bloqueada. Mas Deus sabe por que eu sou bloqueada. Ele sabe cada um dos meus bloqueios. Ele sabe de tudo. E ele tem um propósito na minha vida, ele tem um propósito na tua vida. E por muitas das vezes a gente fica com medo de vir aqui fazer uma live e falar desse Deus maravilhoso, desse Deus extraordinário que ele existe. E que não vai ser um esmalte, que não vai ser um batom que vai me tirar do céu. Porque o que vai me tirar do céu é o meu coração, um coração ruim, né? A Bíblia fala, né? Por fora é o túmulo tudo bonitinho, mas por dentro é cheio de ossos podre, né? É assim? E aí eu falei assim, eu não reclamo mais. Eu não tenho mais o que reclamar. E a gente ficou até no outro dia, até 2 horas da tarde, esperando esse carro ser consertado para poder seguir viagem. A gente ia chegar no outro dia aqui no Ceará, passamos um dia
E aí o meu esposo e o primo dele resolveu viajar de noite. E a gente viajou até 4 horas da manhã. E Deus cuidando. E eu falei assim, eu tava com medo. Aí eu falei assim, Senhor, eu entrego nas tuas mãos os meninos que estão dirigindo. E o Senhor vai cuidar de nós. Porque até agora o Senhor cuidou e o Senhor vai continuar cuidando de nós. E eu descansei. Consegui dormir, consegui relaxar. Porque para uma pessoa medrosa, ela não consegue relaxar numa viagem. Que o certo é dormir no hotel, quando der 6 horas da tarde, é dormir por causa das crianças. Mas eu arrisquei, assim, eu tive coragem de ir em frente, de não atrapalhar os meninos, a decisão deles, porque eles estavam em 2. Eu falei assim, são 2 machos que tem aqui, eles vão cuidar de nós. Deus vai cuidar da gente. E eu fui tranquila. E aí você vê o cuidado de Deus, você vê o amor de Deus, você vê o tanto que Deus te ama, que Ele protege a sua vida, Ele não deixa você perecer. A tua mente, às vezes, ela quer te derrotar, ela quer te colocar para baixo, ela quer te manipular, ela te sabota. A mente da gente, ela mente o tempo todo pra gente, mente, ela mente. E sabota a vida da gente de tal maneira que a gente vai pro fundo do poço. Mesmo assim, Deus, ele é um Deus de misericórdia, ele é um Deus de amor. Então, esses dias, eu senti o amor de Deus. Eu tô contando aqui só uma historinha pra vocês. Se eu for contar o que aconteceu comigo lá atrás, vocês não vão nem acreditar. Mas eu ainda vou criar coragem pra contar. Porque eu perguntei pra Deus uma vez, o que o Senhor quer de mim? Por que o Senhor não me deixa em paz? Por que o Senhor não me deixa? E ele fica na minha cabeça. Fabi, você precisa falar, você precisa abrir a boca. Laura, fecha a porta, amor. Essa live aqui, que eu tô falando aqui sobre esmalte, sobre maquiagem, eu queria fazer ela, ó, há muito tempo atrás. Mas eu não tinha coragem. Eu não tinha coragem de fazer. E tem muitas coisas aqui que eu não vou dizer porque tá passando branco na minha cabeça. E muitas coisas eu não vou falar. Mas depois que eu sair da live vai vir um monte de coisa. Porque eu era pra ter falado isso, eu era pra ter falado aquilo. Mas é como a Cintia diz. Transborda, deixa fluir, se joga. O Pablo também fala muito isso. E é o que eu tô fazendo aqui. E eu espero que eu esteja transbordado na vida de vocês. Porque eu conheci muita gente. O que eu quero dizer? Eu quero dizer isso nessa live aqui de hoje. Eu não sei se aqueles meus amigos que saíram da igreja vão ver essa live. Eu não sei quem vai ver essa live depois. Mas eu quero dizer pra você. Se você tá chateado, se você tá amargurado porque te condenaram, te julgaram nesse lugar que você tá, e você não quer mais. Não é obrigado. Lembra que você não é obrigado a nada. Se você não quer ir, não vá. Tá tudo bem. Deus não vai tirar você do céu por causa disso. Mas eu quero te falar uma coisa. Porque às vezes, quando as pessoas elas começam a querer ser livre, olha, mulher, ela precisa se arrumar. Mulher, ela precisa estar bem. E eu tenho 22% de rígida. E depois que eu descobri isso, pra mim estar no recurso, eu preciso estar linda e maravilhosa. Eu preciso estar cheirosa, eu preciso estar arrumada, eu preciso estar gostosa pro meu marido, entendeu? Eu preciso disso. Deus não vai me julgar por causa disso. Eu quero falar pra você que saiu da igreja, que se afastou da igreja, porque aquela irmã te condenou porque você estava com a saia curta, porque aquela pessoa te condenou porque você estava usando isso ou aquilo. Eu quero dizer pra você uma coisa. Você pode se afastar desse lugar, desse ambiente tóxico, dessas pessoas tóxicas, mas eu quero te pedir uma coisa, eu quero te falar uma coisa. Não se afaste de Deus. Não se afaste dele. Porque para muitas pessoas que era do meu convívio, que hoje não são mais, e que até mesmo julga, dizendo que eu me afastei, que eu apostatei, que isso ou que aquilo, elas não sabem da minha vida. Vocês que falam mal de mim, vocês não sabem da minha vida. Vocês não sabem de nada. Vocês não sabem do que se passa. Vocês não sabem que eu levanto de madrugada para buscar Deus. Vocês não sabem por que eu abandonei cargos que foi para cuidar da minha família. Vocês não sabem que tinha uma mulher travada no sexo
que não conseguia se entregar para o esposo e que hoje se entrega. Vocês não sabem que eu era uma mãe rude, cruel, que descontava, que punia a minha filha número 1, que eu não vou nem dizer a número 2, eu vou dizer a número 1, que a número 2 está no céu. Que punia a filha porque eu não gostava de mim. Vocês não sabem do que eu passei na minha infância. Vocês não sabem do que eu passei na minha vida. Vocês não calçaram os meus sapatos. Vocês não sabem quantas vezes eu tive que chorar. Eu tive que suportar a amargura dentro de mim e me culpar por ser mal. Vocês não sabem disso. Ele sabe. O que importa é só o que ele sabe de mim. O que importa é só o que ele sabe ao meu respeito. E você que me julga, você que me condena, que fala mal de mim, não sabe da minha vida. Você não sabe de nada da minha vida. Nada. Então, pensa 2 vezes. Pensa bem antes de falar de mim, antes de me julgar, de me condenar e de falar do outro. Olha pra você. Cuida da sua vida. Será que tudo que você tá fazendo tá tudo certo? Será que quando você começa a julgar o outro, falar mal do outro, porque ele tá fazendo isso ou aquilo, como que Deus está vendo isso? É isso que eu tenho que pensar. O que eu tô fazendo tá agradando a Deus, de fato? Como que ele tá se sentindo quando eu faço isso ou aquilo? E um dos meus bloqueios era esse, a religiosidade. Ela me afastava de mim mesma. E eu não me conhecia. E eu não entendi o que era de fato o amor verdadeiro de Deus. E se você perguntasse pra mim, você se ama? Eu não saberia responder. Porque eu não me amava. Porque eu não me suportava. Mas depois que eu conheci o Deus verdadeiro, e eu comecei a buscar Ele na palavra, eu entendi que Ele me ama do jeito que eu sou. Eu entendi que Ele me ama e que Ele vai continuar me amando, independente de quem eu sou, independente do que eu faça. Claro que eu não vou sair por aí matando, roubando. Isso é pecado. Matar, roubar, falar mal da vida dos outros, julgar os outros, porque quando você julga alguém, você está se confessando. Quando você julga o fulano, o ciclano, você está se confessando. Lembra que eu cheguei a falar mal das pessoas que usavam maquiagem, que usavam esmalte, porque eu tinha vontade de usar, mas eu não podia usar. Porque se eu usasse, eu era disciplinada da igreja, eu era excluída da igreja e da sociedade. Mas lá no fundo, lá no coraçãozinho, lá dentro, morria de vontade de usar. Morria de vontade de fazer um videozinho se requebrando nas redes sociais. Mas ficava falando mal dos outros. Ele sabe, ele via. Eu escondia de vocês, mas dele eu não escondia. E aí eu escolhi simplesmente ser livre, porque agora eu sei que eu sou amada por ele. Então, eu me julgava, eu me condenava. E eu entendi que eu sou livre. E que eu estou aqui para governar. E que eu não vou deixar ninguém mandar na minha vida e governar a minha vida. Porque Deus, Ele sabe de todas as coisas. E Ele me deu poder para poder fazer aquilo que eu quiser. Fazer aquilo que esteja de acordo com os princípios. Não ficar vivendo de regrinhas e regrinhas, doutrininhas. Não. E aí hoje eu tenho uma família. É claro que a minha família é cheia de defeitos. É claro que tem vários problemas. Todo dia eu mato um leão. Tem um leão para matar, para resolver. Todo dia. Mas tá bem melhor. Eu parei de me cobrar tanto. Parei de me preocupar tanto com o que vão pensar de mim. Porque, infelizmente, essas pessoas que falam mal da gente, né? Elas não trazem o arroz, o feijão para nossa casa. Não é elas que pagam os nossos boletos. Eu sou sustentada pelo meu marido. Graças a Deus que eu tenho um marido que é um provedor de rocha. É o homem de 2 bolas, é o homem do saco roxo. Não deixa faltar comida dentro de casa.
Olha só. E olha que eu ainda queria ser a general. E olha que eu ainda era a mulher controladora, que queria controlar o mundo, que queria controlar o marido dentro de casa. Mas que nem prestava para fazer sexo com o marido. E aí, Deus, ele fala assim, o homem, ele é o provedor e a mulher é a auxiliadora. E muitas mulheres não entendem isso, estão aí sofrendo. Mas é porque você foi meninizada assim, né? Mulher não tem que depender de homem, né? Mulher isso e aquilo. E aí você quer estar no controle. Até disso eu saí. Isso não me pertence. Então, o meu papel é só auxiliar o meu esposo e orar, né? Vigiar e orar, vigiar e orar. Porque eu lembro do dia da viagem, eu quase fiz uma tretazinha lá no meio do nada. E aí eu acordei e falei, opa, o que tá acontecendo aqui? Fabi, vai orar, vai orar. E Deus vai providenciar. E aí quando eu mudei a energia e eu comecei a fazer o meu papel, né? Porque eu sou auxiliadora, lembra? É orar e vigiar. Porque o homem não vai fazer isso. A mulher, ela tem mais capacidade para fazer isso. Ela tem mais capacidade para chorar nos pés de Jesus, para buscar esse Deus e fazer as coisas acontecer. E foi isso que eu fiz e deu tudo certo. E continua dando certo. Então é isso. Eu espero ter transbordado na vida de vocês e eu quero dizer para vocês que Deus, Ele te ama. E Ele cuida de você. E Ele cuida da tua casa, Ele cuida da tua vida, Ele cuida da tua família, assim como Ele tem cuidado de mim. Assim como Ele tem cuidado da minha família. E Ele não te julga. E Ele sabe de todas as coisas. E Ele conhece o teu coração. E Ele quer o teu coração. E pensa que no céu não vai ter divisão. Que no céu a gente vai morar todos juntos lá. Pensa nisso. E lembra de uma coisa, que você não é obrigada a nada. Quando você sentir vontade de ir em tal lugar, você vai. Quando você não tiver a fim de não ir para aquele lugar, não vá. Vá para outro, pega e troca a tua energia. Você não tá obrigada a viver só nesse mundinho. Depois que eu saí do meu mundinho, eu vivi tantas coisas novas, tantas coisas boas, E eu era uma pessoa que eu reclamava muito. E eu parei com isso. Falei, isso não é de Deus. Quem reclama não se ama. Quem reclama não se ama. Quem reclama não se ama. Então vamos parar de reclamar e vamos nos amar mais. E você, meu querido, minha querida, que ainda julga as pessoas, sai dessa. Sai dela, povo meu. Sai dessa. Não fica nessa vibe, não. Vai se encontrar com esse Deus maravilhoso que Ele existe. E Ele te ama. E Ele quer salvar você. E entenda, Ele não vai descer do céu agora para te salvar, porque Ele vai vir só na hora certa. Mas Ele vai mandar pessoas. Ele vai mandar pessoas para te ajudar. Ele vai enviar pessoas para te mostrar o caminho. E saiba que você é amado. Então é isso, gente. Eu estou aqui. Olha só, gente, aqui ali atrás, olha, o pessoal aqui, meus amigos, eles amam cachorro, então eles têm aqui o cantinho, ó, o cachorro lá no cantinho. Eu espero que eu tenha transbordado na vida de vocês. Isso, Val, quem reclama não prospera. A Maria Vilma disse sim, tomo posse, gratidão. Oi, gatona. Oi, Adriana, tudo bem? Olha aqui, conheci muito de mim depois da análise. Amém, amém, amém. Tomo posse. Aprendi muito com você. Obrigada, amor. Oh, que bom. Eu fico muito feliz, sabe? Isso que é, gente, isso que é o amor. Isso que é o verdadeiro amor. É a gente transbordar na vida das pessoas, ser amiga das pessoas, amar as pessoas, se conectar com elas, amar os nossos filhos, tratar eles bem para que eles não cresçam bloqueados igual a gente cresceu, né? Jaque, boa tarde. E eu quero finalizar essa live lendo esse texto. Já que ninguém fez perguntinha, se você desejar fazer alguma pergunta, você pode
pode perguntar, tá bom? Daniela e Antônio, meu abraço. Daniela e Antônio foram para Aracaju hoje às 3 da manhã e ela disse assim pra mim: amiga, a casa é de vocês. Agora diga, se eu não fosse amada por Deus, eu tô num lugar que é como se fosse um hotel, aqui essa casa aqui é imensa, é grande. E aí eu já até falei pra ela, amiga, tu me autoriza a fazer os vídeos, porque eu vou fazer um monte de vídeo aqui na tua casa. Ela falou assim, a casa é sua, a casa é de vocês. E se eu não fosse amada, hein? Imagina! Oh, meu Deus, obrigada, Senhor. Você é bom demais. Primo de Cláudio andou, um abraço aí, ó. Vamos lá, nós somos livres em Cristo Jesus. E ele diz aqui, ó, em Salmos 3, no verso 7, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Amém? Deixa Deus cuidar dos seus inimigos. Eu aprendi a não entrar na guerra dos outros, e depois que eu peguei esse código maravilhoso, que quando eu me incomodo com a vida do outro, é sobre mim. E quando aquela pessoa se incomoda sobre a minha vida, é sobre ela. Eu tirei um peso das minhas costas. E aí eu aprendi a não entrar na guerra dos outros. E aqui, ó, Deus tá falando assim, que os teus inimigos, deixa que ele toma de conta deles. Não vá guerrear com teus inimigos. Guerreia de joelhos, orando e entregando os teus inimigos para Deus e deixa que Deus faça o resto. Não entre. Quantas e quantas pessoas, quantos e quantos comentários desnecessários eu já escutei, eu já fiquei sabendo, mas eu não fui guerrear. Eu guerrei de joelhos. Falei, Senhor, esse povo vai me esquecer que eu existo. E vai entrar na minha vida pessoas novas, pessoas que precisam de fato da minha ajuda, que o Senhor vai colocar no meu caminho. Pessoas para me ajudar. Pessoas para que eu ajude elas a crescer. E eu também preciso de crescer. Ok? Gente, parabéns a você, principalmente dos que julgam. Pois é. Então é isso. Tem alguma perguntinha? Alguém de vocês tem alguma perguntinha? Val, Leidiane... Se tiver alguma perguntinha, pode perguntar. Eu tinha providenciado um copo de água e eu nem lembrei de trazer pra cá. Minha boca tá seca. Então é isso. Live é muito bacana. Obrigado, Maiara. E aí, gente, eu vou fazer mais live, tá? Eu tenho vários conteúdos, eu tenho vários temas. E aí, eu preciso transbordar. Porque eu não posso ficar parada e eu preciso existir. Lembra, você precisa existir, não importa onde seja, só exista. Só faça o que tem que fazer. E Deus está contigo, você não está só, Ele cuida de você. Ele cuida de você, coloca na sua cabeça, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Da minha casa, da minha família e da minha vida. Amém? Deus seja louvado, glorificado, engrandecido hoje e sempre. Amém. Beijo pra vocês, até a próxima. Obrigada, viu? Muito obrigada. Ai, gente, fiquei muito feliz que vocês estão aqui comigo. Obrigada. Olha quem chegou. A bebê chegou. A Ana chegou. Agora eu vou cuidar dela. Beijinho, gente. Tchau, tchau. Quer assistir? Chegou, amor.